a galera que gosta da área penal, 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação de existência de fato delituoso, o juiz pode, ele não deve, é um ato discricionário, determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Ou seja, imagine que você, por exemplo, entre com uma ação de indenização por danos morais e, ao mesmo tempo, existe lá uma denúncia do Ministério Público no que tange ao crime, ao suposto crime, né, de lesão corporal grave, salvo me engano, artigo 129 do Código Penal. Para você comprovar esses danos morais em face da agressão, imagine se o juiz não aguardar, por exemplo, a decisão daquela denúncia do Ministério Público de lesão corporal grave. Poderia, talvez, um julgamento ser incongruente, ser um julgamento divergente de um julgamento que é de outra seara, que é a penal, que não tem vinculação com o processo civil, mas que o fato gerador por si só, ele acaba dependendo de uma argumentação, vamos dizer assim, convincente. Imagina a lesão corporal ser considerada absolvido o autor do fato e no processo civil ele ser condenado por danos morais pela agressão que supostamente ele cometeu. Não teria o menor sentido. Então, poderá. Lembrando aqui, não é deverá, é poderá. Bom, e voltando lá para o artigo 920, eu não quero me estender muito nessa área criminal, até porque eu não tenho conhecimento para tal, e vocês têm aí professores especialistas nessa área que muito bem conduzem a disciplina. Temos aqui, então, o artigo 921. Além disso, inciso 2. No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo, os embargos à execução. Como nós vimos naquelas aulas passadas, o embargo à execução é uma medida judicial utilizada pelo devedor executado com aquelas várias possibilidades, que excesso de penhora, enfim, a acumulação indevida, a penhora incorreta. Então, os embargos não têm automaticamente o efeito suspensivo no processo, mas o juiz pode receber, sim, os embargos com efeito suspensivo. E aí suspende a execução. Ela paralisa enquanto o embargo não for acolhido ou não acolhido. E aí sim, volta ao procedimento, né, executivo a produzir os seus atos e continuando com as penhoras, se for o caso, enfim, mandado de levantamento de valores que sejam controversos. 3. O inciso 3 do artigo 921 é aquele inciso que remete o levei, mas não ganhei. Já vira uma sentença maravilhosa que você fala, caramba, fui muito bem nesse processo, o juiz considerou tudo que eu pedi. Ótimo. Mas o devedor tem patrimônio? Não. Ele se propõe a pagar? Também não. Aí olha o problema. Quando o executado não possuir bens penhoráveis. Ou seja, se ele não tem patrimônio, o processo civil não pode, por exemplo, utilizar a prisão civil, exceto no caso de devedor de prestação alimentícia, que é a única exceção à regra aqui no Brasil no que tange à prisão civil. Não mais do que a prisão civil por prestação alimentícia inadimplente, o processo civil, nesse caso, por exemplo, de obrigação de pagamento de quantia certa, fazendo um exemplo aqui, o executado, se não possui bens a penhora, vai suspender a execução. Ah, mas o que acontece com o devedor executado? Nada. Ele apenas fica constando lá como devedor. Mas não tem como você obrigar que não seja através do quê? Dos meios garantidos pelo devido processo legal de penhora, adjudicação, nas vimos as passadas, arrematação, até alienação por iniciativa privada. Enfim, não tem jeito. Eu ganhei, mas não levei. Você pendura aquela sentença maravilhosa num quadro e deixa lá fazendo paisagem. Opa! Professor? Pois não? Desculpe incomodar o senhor, interrompê-lo. Estava tramitando a possibilidade, não sei se entrou em vigor, a possibilidade de apreender o passaporte, né, da pessoa e, no caso da habilitação, ela ser
impedida de conduzir o veículo. Isso foi aprovado, está em vigor? Pegando apenas o gancho aí, eu me lembrei desse detalhe. Então, Robson, isso ainda é uma discussão, vamos dizer assim, que embrionária no processo civil em execução. Nós temos visto alguns juízes aplicarem essa punição, essa constrição do direito do devedor executado de se ausentar do país, por exemplo, no caso, fazendo a penhora, o bloqueio, né, do passaporte, até mesmo da carteira Exatamente. nacional de habilitação junto ao Detran de cada estado. Só que, Robson, eu não posso afirmar que isso hoje é uma modalidade já expressa pelo processo civil. Existe uma discussão muito grande no que tange a isso. Por exemplo, quando você tem lá a CNH do devedor, objeto de bloqueio, você está impedindo, de certa forma, um direito do próprio devedor. Então, assim, é uma discussão muito interessante. Mara, Entendi. eu concordo com a Mara aqui. Eu entendo como inconstitucional, mas o debate é interessante. A questão de se ausentar, por exemplo, por conta do passaporte, talvez seja mais significativa, deixando talvez uma exceção quando o devedor comprovadamente for visitar um familiar ou for viajar a trabalho. Mas carteira nacional de habilitação, realmente, eu acho isso muito ofensivo. E até mesmo a Mara, que já também está indignada como eu, já percebi, eu acho que isso é um risco de um grande precedente para cada vez mais nossas liberdades e garantias individuais serem objeto de, vamos dizer assim, cerceamento pelo Poder Judiciário. Então, claro, não estou aqui dizendo que a figura do devedor perante o credor, quando deixa de pagar, realmente tem que ser tratado como coitadinho. Não tem. Mas eu acho que a gente tem que ponderar. E, no meu ponto de vista, e faço aqui, por favor, uma opinião pessoal, não é uma opinião jurídica, porque existe uma discussão muito bacana sobre isso, e tem que se discutir mesmo, é que seria uma afronta muito grande a questão da CNH. A do passaporte, eu acho que a gente pode pormenorizar e flexibilizar, mas a CNH eu acho um pouco muito invasivo quanto às nossas garantias individuais. A Mara aqui ainda Entendi. escrevendo. Fere o princípio, né, constitucional de ir e vir. Acho também que é muito grotesco essa possibilidade. Alguns juristas entendem que não fere o direito de ir e vir, porque ele não pode conduzir o veículo, mas ele pode ser transportado. Mas imagine, por exemplo, uma pessoa que depende de veículo para trabalhar, sem a carteira nacional de habilitação. Vai perder o emprego? Será que essa decisão talvez não fosse muito invasiva e até comprometedora de uma renda familiar, no caso do próprio devedor? Complicado. É um assunto muito delicado. Tem que ser. Eu entendo que. Ó, a Mara falou tudo. Hoje, o país apresentando uma taxa de desemprego muito alta e muitos profissionais liberais e ex-empresários e também empregados que foram dispensados durante a pandemia, Mara, certamente eles teriam que essa oportunidade de, através de transporte aplicativo, ter uma renda. Olha, o Cristiano já traz uma outra visão interessante. Será que os grandes empresários precisam dirigir? Eu te pergunto, Cristiano, será que o empresário vai ser atingido se perder a carteira? Talvez ele nem dirija, tem um motorista. Talvez quem mais, na verdade, tenha esse direito alijado, certamente seja o classe média ou o pobre, porque não vai ter oportunidade. Sim, Mara, os grandes empresários, CNH, o passaporte é uma coisa mais, talvez, interessante para os grandes empresários. Você veja, o direito ele é muito dinâmico. A gente já raciocinou rapidamente aqui, o Cristiano, Mara, Robson, que talvez para o grande empresário a carteira de motorista pouco importa, mas certamente para ele o passaporte é imprescindível. E quem sabe a retenção do passaporte não possa motivá-lo a cumprir sua obrigação de pagar. Não que eu concorde, mas é mais ou menos essa discussão hoje que o Poder Judiciário hoje ele trata nessa questão aí das possibilidades, né, de constrição para, vamos dizer assim, para incentivar, né, persuadir
o devedor executado a cumprir sua obrigação, que é o grande objetivo do processo, é dar a quem de direito aquilo que ele tem direito. Positivo. Bom, deixa eu continuar aqui. Só rapidamente tirar, tem o áudio atrapalhando, rapidinho. Bom, continuando aqui então. Temos ainda o inciso 4, que diz: se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitante e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhorados. Ou seja, aquele bem que você requereu que fosse a leilão judicial, por exemplo, ou através de venda por iniciativa privada, ele não foi objeto de interesse de ninguém. Não houve ninguém lá presente se manifestando o interesse de adquirir aquele bem no leilão judicial ou até mesmo através de um corretor credenciado por iniciativa privada. Aí, o exequente, após 15 dias daquele leilão ou daquela tentativa de venda, ele não faz uso do seu direito de requerer a adjudicação do bem e nem indica outros bens passíveis de penhora para um futuro leilão, novamente, de outro bem. O juiz também suspende a execução. Lembrando aí, isso, Cristiano, o segundo leilão normalmente já reduz para 50% do valor. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Normalmente o segundo leilão ele é feito no máximo em 10 dias depois, é muito rápido, não deixa passar de 15 dias não. Bom, inciso 5, quando concedido o parcelamento de que trata o artigo 916. Lembra daquele artigo onde o devedor executado ele pode reconhecer a dívida, renunciar ao prazo de embargo da execução, ele deposita 30% do valor da dívida e requer o parcelamento. Então, aquele requerimento, quando acolhido pelo juízo, o que ele faz? Ele, na verdade, ele traz ao juízo a possibilidade de suspensão do processo, até que todo aquele parcelamento seja objeto de adimplemento integral. E aí, tendo ele o adimplemento integral, cumprida e satisfeita a execução por parte do devedor executado, o juiz não pode extinguir a execução através de uma sentença. Bom, vimos aqui também que, na hipótese do inciso 3, aquele que o executado não possuir bens penhoráveis, conforme o parágrafo 1º, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. O que acontece? Existe a chamada prescrição intercorrente no processo civil. O que é a prescrição intercorrente? É a prescrição que acontece durante o procedimento. Por exemplo, uma ação de cobrança, você pode ter um prazo de 5 anos para cobrar aquele valor. Se, quando o juiz suspender a execução por falta de bens do devedor, após 1 ano de suspensão, o que acontecerá? Decorrido o prazo que trata o parágrafo 1º de 1 ano, conforme o parágrafo 4º diz, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Ou seja, após 1 ano de suspensão, o processo volta a correr. Se passarem 5 anos sem que o exequente se manifeste e ofereça condições de novas penhoras ou de bens a serem penhorados, o juiz o quê? Extingue o processo pela prescrição intercorrente. A prescrição daqueles 5 anos por conta da natureza da demanda. Agora, no caso do processo estar suspenso e ainda depois o juiz, mesmo depois de 1 ano, você não se manifestar, o juiz poderá, inclusive, arquivar o processo por falta de iniciativa do exequente, o maior interessado. Aí ele arquiva o processo. Não é prescrição intercorrente.
Vamos lá. Cristiano, agora vem a questão que você me perguntou. Olha o que diz aqui o parágrafo 3º. Os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Inclusive, Cristiano, esses bens que podem ser provados por você do devedor, sendo que estejam em nome de um laranja, de alguém que, de certa forma, é utilizado como fraude. E aí você pode desarquivar, comprovadamente, de repente, você traz aos autos do processo que aquele bem que pese não esteja em nome, em propriedade do devedor, está na posse de terceiros, mas que, de certa forma, são utilizados por esse devedor executado como laranja. Aí você pede o desarquivamento e o prosseguimento da execução. Mas é difícil, Cristiano, a gente fala assim, é muito simples falar na teoria, mas na prática você convencer o juiz de que aquele bem que está no nome de terceiros pertence de fato ao devedor executado não é uma tarefa muito fácil. Mas, enfim, se você conseguir, e o papel do advogado muitas vezes é investigativo, faz parte, todo advogado ele tem um pouco desse lado investigativo, né, criativo, está no processo, convence o juiz e pede a penhora e deixa lá esse terceiro laranja se virar, lembra, embargo terceiro? Artigo 674, nas duas aulas passadas? Deixa esse terceiro se virar e se manifestar. Ele pode ser pego, de repente, até com uma fraude, até com ato atentatório à dignidade da justiça, assédio processual, ele tentar ludibriar o juiz, estar em conluio com o próprio devedor executado. Interessante isso. Bom, voltando agora aqui para a nossa atividade, vamos ver aqui mais ou menos quais são as alternativas corretas e aquela que seja incorreta. Os embargos da execução poderão suspender a execução. Sim, nós vimos aqui que os embargos poderão, se o juiz receber os embargos com efeito suspensivo, que é o artigo 921, inciso 2 do CPC. Poderão, sim. Segunda alternativa, a falta de patrimônio do devedor suspenderá a execução. Inciso 3, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Terceira alternativa, a prescrição intercorrente pode ocorrer no processo civil na fase de execução. Vimos aqui, depois de suspenso o processo, ele volta a produzir efeitos quanto ao seu prazo e, passado o prazo de prescrição, ocorre sim a prescrição intercorrente que, consequentemente, extingue a execução. O credor exequente não terá mais como requerer o cumprimento da obrigação de pagamento de quantia certa, por exemplo, pelo devedor executado. E a última opção, que diz aqui, vamos voltar para o artigo 313, inciso 1, que diz aqui, a morte de 2 advogados da parte autora suspende a execução. Não suspende. Porque a morte de 2 advogados significa que existe mais de um advogado, por exemplo, representando a parte autora naquela execução, seja ela como executada ou como exequente, pouco importa, ou sendo autora de um processo de execução. Se tem mais de um advogado, se permanecer um advogado na procuração, conforme lá juntada aos autos do processo, não há que se falar em suspensão. Apenas se falará em suspensão quando for apenas um advogado e esse advogado sim vier a falecer ou até mesmo ele vier a ter a chamada perda da capacidade processual, ainda que provisória. Então, a resposta incorreta seria a opção 4. Opção 4, conforme artigo 313, inciso 1 do CPC. Exatamente. Bom, vamos lá então voltar a palavra para vocês agora. Entenderam como é que funciona essa sistemática da suspensão do processo
ou da fase de execução. Ele pode ser provisório, ele pode suspender por um longo período, a pessoa pode ter a prescrição intercorrente, e muitas vezes essa suspensão é, de certa forma, a motivar o exequente, o credor, aquele que tem direito a receber nesse momento do processo, é que ele se manifeste, que ele corra atrás. Não é o judiciário que vai, por exemplo, investigar a vida do devedor executado. Cabe ao exequente, cabe ao credor fornecer meios para que se chegue ao patrimônio, que seja compelido o devedor a cumprir a sua obrigação. Bom, meus amigos, deixar a palavra para vocês aqui, não quero me estender muito, é porque a instituição nos pediu até que deixasse os alunos assistissem às palestras. Confesso que eu não fiquei muito à vontade hoje, porque sexta passada eu tive aquele probleminha, não pude dar aula para vocês, mas queria liberar vocês um pouquinho mais cedo, até para que desse tempo. Até vou tentar também dar uma chegadinha lá na palestra. Hoje, salvo me engano, quem que vai dar a palestra? Deixa eu lembrar aqui. Hoje, quem é? Hoje é a professora Famer, falando sobre necrochorume e a morte do meio ambiente. Interessantíssima essa palestra. Interessantíssima. Necrochorume, que é a questão que envolve o lixo dos resíduos, não falo lixo, desculpa, mas os resíduos líquidos dos corpos, né? Quando assim, desculpa, nos caixões e os cemitérios. Vocês podem apostar que aqui no Rio de Janeiro, 90% dos cemitérios estão em desconformidade com a legislação. Existe uma camada de pedra, de terra, que são necessários para filtrar aquele líquido que sai do corpo do falecido e acaba contaminando o meio ambiente. Interessantíssimo, hein? Se vocês puderem, por favor, aceitem meu conselho, vão assistir essa palestra que é importantíssima. Bacana o tema. Bom, no mais, então, vou me despedir de vocês aqui. Amanhã já temos nosso encontro marcado aí na palestra referente ao benefício emergencial trabalhista, agora na pandemia, e certamente dará um bom debate para todos nós. E sábado, o nosso encontro aí, prazeroso sempre, tratando do direito desportivo. Perfeito? Então tá ótimo, meus amigos. Vamos correr para a palestra, ver se a gente consegue assistir. E até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Valeu, professor.